Por que que a paleta de cores no tingimento natural ela é um obstáculo? Porque a natureza não tem cores suficientes, muito pelo contrário, né? Não importa em que continente você viva, sempre vai ter opções de plantas tintórias para todas as cores possíveis, tá? Então a natureza é, obviamente, muito abundante em cores e não é esse o problema em relação à paleta de cores, não é a falta de opção de cores, tá? Então a natureza é muito rica em pigmentos, corantes, tanto é que muitos corantes sintéticos, eles foram sintetizados a partir de plantas e outros materiais biológicos. Então o problema não é a falta de cores na natureza, mas é comum para quem está começando ficar um pouco limitado aos beges, marrons, amarelos, alaranjados, um verde militar, tons de cinza, em geral tons terrosos. Mas aí vocês podem perguntar, né? Tem tantas flores, frutas super coloridas como vermelhos, rosas, violáceos, né, roxos, azuis. Por que então a cartela fica limitada a essas cores que eu mencionei, que são esses tons mais terrosos, beges, marrons, amarelados, enfim. Então, nesse aspecto, os corantes, eles estão em algumas categorias diferentes, tá? Os mais comuns, principalmente pensando em plantas, embora as plantas não sejam as únicas fontes de corantes, a gente tem aí desde fontes minerais, a fontes biológicas como fungos, bactérias, algas, né? E inclusive de animais como moluscos, né? A gente tem o murex, que tem um pigmento roxo, que é da mesma categoria do azul índigo, né? De insetos como a cochonilha, que é o corante carmim dos alimentos, então é um inseto, mas sem dúvida a fonte mais abundante são as plantas, e nas plantas os corantes mais abundantes são os taninos e as antocianinas, tá? As antocianinas têm uma grande variedade de cores, tons maravilhosos, aí vermelhos, rosas, ela varia desde os amarelos, laranja, verde, roxo, azul, rosa. Já os taninos são tons mais aquele rosado envelhecido, bege, marrons, tons terrosos, como eu citei, né? São as duas fontes mais abundantes, presentes aí num grande número de plantas, se não a maioria delas, tá? Somando tanino e antocianina, na maioria das plantas vai ter esses corantes, tá? E além disso, a gente tem carotenoides, que são laranjados, esses tons mais outonais, né? O laranja da cenoura, esse amarelo do açafrão, o laranja do urucum. E também as betalainas, que seriam o tom roxo da beterraba, que não é antocianina. Nas frutas roxas, vermelhas, em geral, são antocianinas, como morango, as amoras, açaí, enfim, esses roxos são antocianinas, certo? E além disso, tem a categoria dos pigmentos, como os azuis e os roxos, que são extraídos a partir de folhas, como as indigoferas, isate, que são a indigotina e indirrubina, principalmente a indigotina, que é o tão famoso azul índigo extraído da planta, mas o roxo da indirrubina também pode ser extraído, então, esse pigmento do molusco. Qual que é a diferença, então, entre corante e pigmento? O corante, ele adentra a fibra e colore ela, certo? O pigmento, ele vai se depositar por sobre o tecido, sobre a fibra, tanto que o índigo, azul índigo, como vocês podem observar no jeans, quando corta o tecido, dentro ele é branquinho. Então, o pigmento que colore o nosso jeans é exatamente a mesma molécula do índigo vegetal natural, só que foi sintetizado em laboratório, mas é a mesma molécula, uma molécula, dá para se dizer, orgânica, só que sintetizada em laboratório e passa por processos um pouco mais intensos, digamos, para fixar no jeans. E como pigmento, então, com as lavagens ele vai aos poucos soltando, então por isso os jeans trabalhados, que a gente fala com lavagens, enfim, trabalhados para ficar aqueles efeitos, eles são trabalhados então para ir descamando aquele pigmento. Esqueci da clorofila, que é o verde, né? A clorofila está presente tanto nas plantas como em algumas algas. Então essas são as categorias aí dos corantes. Então por que que, apesar da natureza ter toda essa variedade de cores, um verdadeiro arco-íris, a paleta de cores no tingimento natural acaba ficando limitada? É devido às particularidades de cada um desses corantes, da origem de cada um desses corantes.